A primeira coisa que você tem que pensar, e eu falei ontem, é que existem 3 pilares para você passar em um concurso em menos de um ano. Esses 3 pilares são a base do método Falcão Negro, que é minha turma de elite, minha turma da área policial, minha turma que tem um método completo, mentoria, material. É a turma para passar em menos de um ano. E lá a gente se baseia em 3 pilares, nos quais eu chamo de TAG. Desde 2004 eu faço concurso, tem uma longa trajetória aí de superação, e eu vi que se você dominar esses 3 pilares, você também consegue passar. Eu passei 1, 2, 3, 10 vezes. Depois ajudei meus amigos a passarem, os amigos dos meus amigos, e quando eu fui ver, estava ajudando centenas e milhares de pessoas aqui na internet. Beleza? Então vamos lá. TAG, T de técnica de estudo. A de alta performance. G de gestão emocional. E hoje a gente vai ver cronograma, planejamento, que está aqui dentro, né, da sua, está um pouquinho dentro aqui da alta performance. Você tem um planejamento de 2 horas que funcione com a sua rotina e que você consiga render muito, muito mais. E deixa eu te falar uma coisa, fato que acontece. Às vezes a pessoa tem o dia inteiro para estudar, mas ela se distrai, mas ela não foca, mas ela não consegue render. E aí, quando termina o dia, ela se pergunta: meu Deus, o que eu fiz? Eu não parei 1 minuto, mas parece que eu não produzi absolutamente nada. Então, Gabi, como eu faço para ser mais produtivo no estudo, estudando menos? Como eu faço, Gabi, para poder render muito mais em uma menor carga horária? É possível isso? Sim. Se você for olhar aqui no meu YouTube, eu tenho uma playlist de depoimentos com mais de 100 vídeos, e a maioria ali estudava de 1 a 3 horas por dia. São pessoas comuns que estavam conciliando com trabalho, filho, casa e tantas outras coisas. Então, quando você põe na sua cabeça que você tem que estudar longas horas por dia, você gera uma pressão, você desanima, você acaba não tendo disciplina, acaba não tendo consistência, acaba se comparando com os StudGram, que está todo mundo no StudGram perfeitamente estudando 12 horas por dia, e aí você não avança. Agora, quando você entende que você tem uma rotina, quando você entende que você não pode parar de viver, quando você entende que você tem outros compromissos, outras áreas da sua vida, e aí você inclui o cronograma, o planejamento na sua vida, do jeito que você pode, nos limites que você tem. Bom, aí a coisa começa a acontecer, porque aí você para de furar. Se você coloca exatamente o que você aguenta, você para de furar e você começa a ser consistente. Então, legal, o que eu aguento na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na sábado, pá, e aí você vem e faz o planejamento. Então, para quem está começando do absoluto zero e quer muito passar na próxima prova da Polícia Federal, eu recomendo fortemente que você comece com 2 horas por dia. E você pode manter isso até a saída do edital. Para poder pensar comigo, 2 horas por dia em um ano, dá quanto? Mais de 600 horas de estudo. Pô, o edital tem cerca de 100 e poucos tópicos. Dá para você estudar 2, 3 vezes o edital, estudando 2 horas por dia, tá? E o planejamento é muito importante. Cara, não adianta você criar um planejamento de 10 horas, 6 horas, 4 horas e não cumprir. Tem uma mensagem, um livro que eu gosto muito, que é A Coragem de Ser Imperfeito, que diz: prefiro a caminhada de 20 minutos que eu faço todos os dias, sem furar, do que aquela corrida de 5 quilômetros que eu digo que vou fazer e nunca faço. Então, tem gente que deixa de estudar ou desanima, para e volta, porque quer estudar 4, 6 horas e não aguenta. E aí para. Agora, se você fala: não, peraí, eu tenho pouquíssimo tempo para estudar, então vou estudar uma. Quando você vê ali o depoimento do Gabriel na playlist, cara, ele fala: eu fiquei cerca de 2 meses estudando 1 hora por dia.
e depois eu acrescentei mais uma e fui para 2 horas por dia. Segui o método Falcão Negro e passei em 2 concursos com 8 meses. Então, eu quero que você vire essa chave aí de que não é a carga horária que vai fazer você passar, mas a sua consistência em um método que funcione. Ontem eu dei a base do método, hoje, planejamento. Vamos falar sobre isso. Mas eu quero que você comece a pensar, será que é verdade que eu preciso estar igual esses Instagram famosinho? 10 cores de estabilos, 300 apostilas, uma mesa linda, um Mac, um iPad, e estudando 10 horas por dia. Será que essa é a realidade do concurseiro comum? Não. O concurseiro comum é aquele que acorda cedo, dorme tarde, cuida do filho, vai para o trabalho, pega o trem lotado, volta de ônibus. A vida, ela está em movimento e ela não para. E aí você não pode entrar numa neura, num fluxo de reclamar do seu trabalho, reclamar da sua vida porque não está conseguindo estudar. O que você tem que fazer é organizar. Ontem mesmo eu estava gravando o módulo 2 do Falcão Negro, né? Eu estou gravando todo do zero, o método está atualizado, não é só as aulas. Muita coisa aconteceu em 2020 e 2021 que mudou tudo, mudou como se prepara para concurso. Se você fosse se preparar como as pessoas se preparavam há 2 anos, já era, tá fora. E aí eu estou regravando e refazendo todo o método. É uma atualização do método. E eu estava gravando uma aula lá no módulo 2, que é o Falcão Sniper, e eu dizia lá, poxa, a vida ela não para, ela está em movimento. Ela está em movimento. O concurso público é mais uma parte da sua vida. Não pode virar o inferno na sua vida, não pode ser a única parte, senão você pira, dá uma estafa, tem uma depressão. Você precisa ter um lazer, às vezes você precisa ter uma ocupação, às vezes você precisa ter outras áreas, outros papéis. Senão cansa. Senão você desiste, para e volta, para e volta. E aí você não consegue. Então, por isso que os falcões passam em menos de 1 ano. A primeira coisa é você ser realista. Quantas horas realmente você consegue? Quantas horas realmente você consegue separar para estudar? 1, 2, 3? Coloca aí para mim, coloca aí para mim. E pode ser particionado. Por exemplo, Gabi, eu consigo 1 hora antes de trabalhar, eu consigo meia hora no almoço e 1 hora à noite, 2 horas e meia. Você pode particionar. Gabi, eu consigo 1 hora no almoço e 1 hora à noite. Eu consigo 1 hora de manhã e 1 hora no almoço. Você tem que ser muito realista. Não é jogar para cima. Um grande erro dos falcões que começam é querer estudar longas horas. Eu falo, ó, eu vou criar teu plano. Eu crio um plano de cada falcão. E aí eu falo, quantas horas por dia você tem para estudar? E o falcão fala, 10, 12, 8. Aí eu vou, corto para 4, para 3. Que é isso? Pois é. Tu tem que fazer uma atividade física. Você tem que ter um lazer.